Bom dia, minha gente! Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre os 5 hábitos que boicotam aí os teus resultados. Na maioria das vezes, tu tá aí achando que tu não tem os resultados que tu quer porque falta técnica aí no teu atendimento, porque falta mais uma formação, porque falta aprender mais alguma coisa. Mas, na verdade, o que falta é tu parar de se sabotar. A verdade é que a tua falta de resultado não tem nada a ver com a tua capacidade para ter esses resultados. Não é sobre falta de capacidade. Mas você fica aí repetindo muito no automático esses hábitos emocionais que tu tem, que te leva a ter comportamentos que acabam drenando a tua energia, que acabam te deixando insegura e tiram o teu poder de ação. E é por isso. E aí tu te vê, nossa, eu me saboto, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Por quê? Porque tu não consegue agir. E sabe o que é pior de tudo? Que esses hábitos que a gente fala, eles parecem muito inofensivos. Porque eles ficam aí disfarçados dentro da tua rotina. E aí tu pensa que, esse é o meu jeito, né? Essa é a minha personalidade. É a minha rotina que é assim. Só que, na verdade, são travas emocionais aí que tu tem, disfarçadas mesmo, né? E hoje eu trouxe aqui 5 emoções que te sabotam e os 5 comportamentos que nascem dessas emoções, que fazem elas 5 emoções. Eu trouxe aqui as duplas, né? A emoção e o comportamento que essa emoção faz tu ter, que te sabotam. Então, essas 5 emoções que te sabotam vão trazer os comportamentos que fazem com que tu não tenha os resultados que tu quer. E é muito doido, né? Porque eu sempre falo aqui, a coisa que mais pesa na gente, e essa é a primeira emoção que eu vou trazer aqui, é a culpa. Então, a primeira coisa que eu faço com uma aluna, com mentorada que chega em mim é que ela entenda que ela precisa tirar essa culpa. Porque a culpa é algo que pesa demais e, de fato, paralisa. E aqui, então, na primeira emoção, a gente vai falar sobre ela, a culpa. E qual é o comportamento que a culpa faz a gente ter? É o comportamento de compensação. Como é que funciona isso? A culpa, ela é muito traiçoeira, vamos dizer assim. E aí, quando, por exemplo, uma terapeuta, ela sente ali que ela tá devendo para a vida, ela começa a tentar compensar isso de outras formas. E aí, às vezes, ela trabalha demais, às vezes, ela ajuda demais os outros, e às vezes, ela cobra de menos, ela cobra pouco, ou ela acha que ela não deveria cobrar. Por quê? Porque ela se sente mal de cobrar. Porque ela pensa assim, nossa, eu tô com uma pessoa aqui que eu sei que ela precisa da minha ajuda. Bom dia, Daia. Só que eu me sinto mal por cobrar dela. Porque eu sei quanto essa pessoa precisa. E porque ela tem poucas condições.
Só que daí eu te pergunto, mas e o quanto que tu precisa para te poder continuar ajudando as pessoas? Tu acha que se tu ficar atendendo, por exemplo, de graça ou cobrando muito pouquinho, tu vai conseguir continuar ajudando as pessoas? Ou daqui a pouco tu vai ter que desistir aí da tua missão? Porque esse trabalho não tá conseguindo nem sustentar lá o teu básico. E aí? Então, o que que isso mostra? Enquanto esse tipo de culpa ficar aí guiando as tuas decisões, tu não vai crescer. Tu vai ficar aí se autopunindo, né, buscando essas compensações. E quando tu faz isso de tirar de ti para dar para outra pessoa, por exemplo, sendo que vai te fazer falta, isso aí não é amor. Tu tá te boicotando como num disfarce ali de empatia. Porque lá no fundo, tu não tá sendo nem honesta, nem contigo, nem com a pessoa. Por quê? Porque tu faz como se estivesse fazendo algo bom, mas no fundo tu vai ficar com aquela sensação de ai, eu devia ter cobrado. Ou eu devia ter cobrado, né, o valor mais justo. Olha só o tanto que eu me dediquei aqui, agora eu preciso, sei lá, preciso manter aqui, pagar meu aluguel da sala que eu atendo, vou dar um exemplo, e tá me faltando dinheiro. E aí tu te culpa de novo. E aí a culpa, aí vira aquela bola de neve, né? Porque uma culpa vai levando a outra. Só que se tu não mudar esse comportamento, essa mesma culpa aí vai continuar te paralisando. E aí tu não cresce, tu não evolui. E aí tu volta lá pra estaca zero, onde eu falei que tu pensa que aí tu precisa aprender mais alguma coisa. Tu não precisa aprender mais alguma coisa. Tu precisa aprender, sim, tirar esse peso, essa culpa e de fato ali se posicionar, né? A segunda emoção que eu trago aqui é o medo. E que comportamento o medo faz tu ter? O medo, ele faz tu começar a adiar o teu movimento. Então, o comportamento que o medo traz é que tu começa a adiar de agir. E diferente do que muita gente pensa, o medo, ele não é falta de coragem, né? Ele é um excesso de controle. E tu pode ter certeza aí que o que faz tu adiar esse movimento não é porque te falta coragem, né? É porque tu sente que tu precisa ter certeza que vai dar certo antes de agir. Tu precisa desse controle. Mas a gente não tem certeza de nada. Quer ver um exemplo? Eu tenho certeza que se tu tivesse garantia de algum resultado em determinada situação, por exemplo, tu ia agir. Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó. E quer ver como é assim que funciona? Olha só. Quer ver quando tu trabalha para alguém e a pessoa te fala assim, ó, faz isso aqui para mim que eu vou te pagar tanto. Por mais desafiador que seja aquilo ali, tu vai fazer porque tu sabe, tu tem a certeza, o controle de que tu vai ganhar aquele valor. Só que quando tu trabalha para ti, muitas vezes tu vai fazer coisas ali que tu vai ter que se arriscar. Tu vai, sei lá, tu vai desenvolver aí um produto, um curso, um treinamento, uma mentoria, não sei. Só que tu vai desenvolver isso e tu vai ter que se arriscar a colocar isso no mercado, a oferecer para as pessoas, a fazer divulgação. E tu não tem certeza de que isso vai vender. É claro que isso vai vender, mas ali na primeira tentativa tu não sabe se já vai vender. E aí, porque tu não tem esse controle, tu
fica com medo e tu não faz. Agora, se eu te disser assim, ó, desenvolve esse teu projeto aí, coloca ele pra venda. Se não vender nada, não se preocupa. Eu vou te dar 5 mil reais de toda forma. Tu não ia fazer. Concorda comigo que o trabalho ia ser o mesmo, então não é porque tu não consegue. É essa emoção aí te paralisando. Olha que doido. Sabe uma grande prova disso? Muitas pessoas falam assim, eu não consigo vender. Só que daí, ela não consegue vender quando é algo dela, quando é pra ela, ou quando é assim, ela vive de comissão, às vezes ela depende do vender, da comissão, da venda pra ter aquele valor. Só que se a pessoa trabalha, por exemplo, numa loja e ela precisa lhe vender, mas ela sabe que ela tem o salário dela certo lá, ela não vai ter bloqueio com venda. Por quê? O controle. Porque ali ela tem controle. Independente do que eu vender, o meu salário tá lá. Só que ela vai vender de forma muito fluida. Porque ela não tem esse medo do resultado. É ou não é assim que acontece? E aí, muitas vezes vocês vêm me falar, né? Letícia, eu quero fazer isso aqui, eu quero começar a fazer conteúdo no Instagram, eu quero divulgar meu trabalho. Quando eu estiver pronta, eu vou começar a me posicionar. Só que o problema é que esse medo aí nunca deixa tu se sentir pronta. Aí tu cria aquela ilusão e fica infinitamente ali se preparando. Só que, gente, às vezes tem pessoas que eu converso que elas estão há quase um ano ali se preparando e me dizendo que agora vai, tal data vai, mês que vem, ano que vem, sei lá, eu vou começar. E qual é o resultado disso? A vida passa, o tempo vai passar de qualquer jeito. O mercado se movimenta, tudo acontece e tu continua ali, no mesmo lugar. Aí às vezes tu fica adiando ali, por exemplo, tu quer começar a postar conteúdo no Instagram e aí tu faz um post e tu acha que nunca tá bom. E aí tu revisa, tu refaz, e tu já tá lá na 10ª vez revisando e achando que não tá bom e fica com medo de postar. Esse medo, ele gera o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele mata o teu progresso. Porque pensa comigo, se tu ficou ali 10 dias enrolando em cima de um post e tu ainda não postou, concorda comigo que se cada um desses 10 dias tu fizesse um post e fosse melhorando a cada dia, treinando isso, provavelmente lá no 10º post tu ia estar muito boa fazendo post. Só que aí tu ficou perdendo o maior tempão e nem postou. O tempo passou de toda forma. Tu perdeu a oportunidade de se corrigir, ajustar e melhorar. E tu vai continuar sem resultado enquanto tu deixar que esse medo comande a tua vida. A terceira emoção é a dúvida. O que a dúvida faz? Qual é o comportamento que a dúvida faz tu ter? A dúvida, ela faz tu ter ali uma comparação constante com tudo. E aí quando tu fica duvidando de ti ali, o que tu busca? Tu fica buscando fora o que tu tem dentro. Então tu tem aí dentro várias possibilidades, poder, tu tem conhecimento, tu tem estrutura para conseguir o que tu quiser. Só que tu fica na dúvida. E aí tu nasce aí, né, o hábito de tu se comparar. E o que acontece quando tu se compara?
Bom dia, Noese, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala, né? E aí, essa dúvida aí de ti, ela fica buscando fora o que tu já tem dentro. Então, aí tu pensa que tu precisa de mais um curso, de mais uma formação. Quando eu resolver isso aqui? E na verdade, tu só precisa tirar essa dúvida aí. E principalmente, né, parar com o hábito que ela te trouxe de ficar se comparando. Tem muita, principalmente terapeuta, mas aqui no geral, profissionais no geral, que falam assim, né, verdade, falam assim, nossa, vou usar aqui o exemplo das terapeutas, que são as pessoas que mais eu tenho conversado, estão chegando aqui, né, pra mim por causa do meu treinamento. Eu vejo outras terapeutas crescendo, terapeutas que fizeram ali a mesma formação que eu. E aí eu fico me perguntando o que elas têm que eu não tenho. Porque elas aprenderam a mesma técnica que eu, mas elas estão lá tendo resultado, tendo sucesso, tendo cliente, crescendo. E eu tô aqui parada. E aí eu te digo, sabe o que talvez elas tenham? Menos dúvida e mais constância. O que te faz ter dúvida é o fato de tu não agir. E aí vira aquela bola de neve, né? Vira ali um ciclo. Se tu não faz, é óbvio que tu não vai ter resultado. Se tu faz, mesmo que fique ruim, que não dê certo, tu vai aprendendo, tu vai corrigindo. E o resultado vai vir, porque isso é inevitável. É impossível tu ficar bom em algo sem tu repetir aquilo. Eu sempre falo isso aqui. Então, se existe alguma coisa aí que tu não sabe ainda fazer, tu é capaz de aprender. A não ser que tu esteja em coma numa cama de um hospital. Se não é o caso, tu tem condições de aprender. Então, busca pessoas que possam te ensinar a fazer isso. Eu tenho aqui conhecimento, técnica, formações, mas eu não tô sabendo me posicionar no Instagram, eu não tô sabendo me vender, eu não tô sabendo conversar com os clientes. Busca ajuda. Porque capacidade tu tem. Agora, se tu ficar aí parada, olhando pro problema, tu nunca vai sair do lugar. Aqui entrou uma ligação. A comparação é aquela tentativa ali de tu ficar... Voltamos. A comparação é uma tentativa de tu querer ficar ali confirmando o teu valor através do outro. Só que toda vez que tu faz isso, tu te coloca pra baixo. Por quê? Porque tu te sente menor. Só que... E aí tu te sente menor, o que tu faz? Tu te posiciona como menor, como se tu não fosse capaz. Só que ontem ainda eu falei sobre isso na live. O que acontece quando te compara? É muito injusta essa comparação. Porque aí tu olha pra uma pessoa que já tem muito resultado. E aí aqui, essa comparação é injusta pros dois lados. É injusta pra ti e é injusta pra pessoa que tu tá olhando. Por quê? Imagina que tu se tornou terapeuta, não faz muito tempo, tu ainda não tem muita experiência, tu ainda não começou aqui a mostrar teu trabalho, divulgar, te posicionar. Aí tu olha para uma outra terapeuta que já é grande, que já tá há anos no mercado, já tem ali, sei lá, não sei quantos 1000 seguidores. Tu olha para ela e te compara. E aí tu olha e pensa, nossa, eu gostaria tanto de me tornar uma terapeuta referência como a fulana, mas eu nunca vou conseguir ser como ela. Olha só tudo que ela tem. Só que, gente, vocês acham que ela começou grande? Ela começou exatamente como tu. Ela começou exatamente no lugar que tu está ou que tu já esteve. Talvez tu não esteja tão no início assim. O que a Aracy colocou aqui? Cada dia é uma escola. Sozinha não acontece. Precisamos de apoio sempre. Com certeza, Aracy. A gente
nós não estamos sozinhas, mas a gente precisa buscar o apoio, né, de quem quer nos apoiar. E aí, o que acontece quando tu te compara com essa pessoa? É injusto pra ti e pra ela, por quê? Primeiro, tu está num outro momento, tu está num início, que ela já esteve talvez há 10 anos atrás. Só que tu tá olhando só pro resultado que ela já tem hoje. Nesse caso, tu invalida toda a estrada que ela trilhou. Ela passou 10 anos errando, acertando, treinando, se capacitando, fazendo de novo e tentando de novo. E aí não deu certo e ela foi de novo. Hoje, 10 anos de estrada, ela tá lá com um baita resultado. Ela é grande, ela é referência. Ela tem muitas... Ela tem alunas, ela tem mentoradas, ela tem clientes, ela tem uma esteira de produtos, ela tem um faturamento enorme. Ela tem uma comunidade lá de mulheres já que segue ela, que defende o trabalho dela. Mas ela construiu isso. Tu tá começando, tu tá na tua base. Tu precisa trilhar um caminho para construir o que tu quer também. Então para de te comparar. Quando tu te compara, de novo, tu é injusta contigo e com a pessoa na qual tu tá te comparando. Tu invalida todo o caminho que a pessoa trilhou e tu não se coloca no momento que tu tá. Tu tem que aceitar ser iniciante, entender em que etapa tu está e aceitar pagar esse preço, para daí sim ter também aquele resultado grande que tu quer. E se tu não desistir, o resultado é inevitável, não tem como. Uma pessoa que não desiste, não tem como ela não ter resultado. Então aceita passar por esse processo, as etapas que tu vai passar. E se tu tá nesse lugar de não estou conseguindo sozinha, busca ajuda. Porque ninguém consegue sozinha, gente. Eu não consigo sozinha, vocês também não. Eu tenho 3, 4 mentoras. Porque a gente tem várias coisas que a gente precisa. Eu tenho mentoras das formações que eu fiz. Eu tenho mentoras para me ensinar estratégia para trabalhar aqui, para levar o meu conhecimento para vocês. Eu não faço sozinha tudo isso. A gente precisa de pessoas, todo mundo precisa. Se eu quero crescer, eu preciso de pessoas que já estão no lugar que eu quero chegar. Então, para de lutar aí sozinha, porque tu tá, na verdade, perdendo tempo, né? A quarta emoção é a autocrítica excessiva. Tu te critica demais. E qual é o comportamento que essa emoção traz? Inconsistência, procrastinação, essa falta de constância, né? Que não te leva a lugar nenhum. Eu sempre falo, tu não precisa fazer muito, tu precisa fazer pouco todos os dias. O famoso arroz com feijão bem feito, né? E tem gente que não falha por falta de esforço. Ela falha porque não se perdoa por tentar. Aí o que acontece? Se critica. Aí tu faz esforço, às vezes em vão, né? Tu falha, não porque tu teve o esforço e errou, porque isso faz parte do processo. Agora, tu talvez erra, tu talvez falha, e aí tu fica te criticando. Tu não te perdoa por não ter dado certo. Só que não é assim que funciona. Primeiro que o erro ali faz parte do caminho. Então faz parte tu errar e acertar e corrigir de novo. Agora, tu tem que entender que tu precisa tentar. E se tu errar, tá tudo bem. Agora, essa autocrítica excessiva, aquele diálogo, né, bem negativo que tu tem contigo, é o que vai te levar a não ter constância, porque daí tu falha, tu erra, tu te critica. Qual é a consequência disso? Não vou mais fazer isso. Aí tu não é constante. Aí tu começa a procrastinar. E a autocrítica é um ciclo cruel. Tu começa, tu te cobra demais,
tu te desgasta demais, tu desiste e depois tu te culpa por ter desistido. E o ciclo fica rodando e continua, e continua, e continua. E isso desgasta, cansa. É isso que acontece. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma aluna minha, tá? Não vou falar o nome dela. Mas ela era, assim, muito boa, excelente terapeuta. Só que o que ela fazia? Ela se posicionou até no Instagram, começou a fazer conteúdo. E, de fato, era uma ótima terapeuta. E aí, ela começava a postar, fazer conteúdo, aparecer nos stories. Aí, chegava ali num momento que dava alguma coisa errada, e ela entrava nesse processo aí de se criticar muito. O que acontecia? Ela parava de produzir, parava de aparecer, ela sumia ali por uns dias. E aí, o diálogo que ela trazia era o seguinte: quando eu não tô bem, eu prefiro sumir ali pra não ser muito incoerente. Eu não quero mostrar para as pessoas que eu não tô bem. Só que, gente, muitas vezes, olha, na maioria das vezes, justamente essa vulnerabilidade aí, ela também vai ensinar e ajudar as outras pessoas, porque as pessoas também passam por isso. Ou vocês acham que é tudo mil maravilhas, tudo dá certo? Não, a gente tem desafios. Eu compartilho vários aqui com vocês. A gente sempre vai ter desafios. Só que é justamente nesses dias aí dos desafios que a gente precisa continuar, porque é aí que mora o sucesso. O sucesso não tá naquele dia que tu tá feliz, de boa, motivada, não. O sucesso vai ser construído porque mesmo naqueles dias ruins lá, tu vai lá e faz. E aí tu tem que aprender que até nesses dias aí tu precisa também ajudar as outras pessoas, porque a tua história ensina. Se tu sumir, tu não tá se protegendo de nada. Tu tá se apagando. Sabe o que acontece? Quando tu começa a fazer conteúdo aqui e some por 10 dias, as pessoas que te acompanham, que gostam de te ouvir, que gostam do teu trabalho, elas vão seguir outras pessoas e elas vão até esquecer que tu existe. Não é porque tu não é boa no que tu faz. É porque tem muita gente aqui. E quem não está presente é esquecido. E não é por mal. É porque de fato roda muita coisa, muito conteúdo, muita gente aqui na internet. Então é tu que precisa se fazer presente para não ser esquecida. E tu precisa continuar. E se aquele dia não tá muito bom, não é que tu vai vir pra cá e ficar reclamando da vida pras pessoas. Mas fala pra elas: ó, gente, eu tô passando por isso, mas eu já tô olhando aqui como que eu vou resolver. Troca ideia. O que vocês fazem numa situação como essa? Começa a olhar pra solução, interage com as pessoas, conecta com elas. Quantas pessoas talvez te sigam que não estão passando ali pela mesma situação que tu e adorariam fazer essa troca? Olha só, aí é tu ajudando elas, elas te ajudando. Mas e quando tu some? Elas vão pensar o que elas quiserem. Talvez elas vão pensar: fulana seguia ela, mas nem traz mais conteúdo. Vou deixar de seguir. Não é por mal. Comecei a seguir a fulana aqui, que faz live todos os dias. Ensina, ajuda, coloca a caixinha lá. Ela conta as histórias dela, ela conta lá as histórias das alunas dela, das pacientes dela. Eu acho muito legal. Em que lado tu vai escolher ficar? Aí é contigo. E a quinta e última emoção é o cansaço emocional, é a fadiga emocional. Da onde que vem essa emoção? Esse sentimento de cansaço emocional? Porque existe aquele cansaço do corpo, né? Quando tu corre, quando tu caminha, quando tu faz muito exercício. Existe esse cansaço mental que eu digo, né? Que traz qual comportamento? A fuga. E aí tu disfarça, dizendo que eu vou dar uma pausa aqui.
Só que tu não tá dando uma pausa. Porque dar uma pausa é algo que às vezes a gente precisa. Mas tu tem que avaliar que pausa é essa que tu tá fazendo aí. Existe pausa saudável e todo mundo precisa fazer algumas pausas aí durante o dia. Às vezes dá uma parada para descansar, precisa. Agora, aquela pausa que tu usa como desculpa para fugir de algo, essa não é saudável. Quando a gente fala aqui, né, de cansaço mental, emocional, tu olha, tem o cansaço do corpo, que é algo natural, né? Quando a gente faz muito esforço, quando a gente corre, quando a gente trabalha muito, tem aquele cansaço normal ali do corpo, né? Mas quando tu começa a carregar um peso e aí tu sabe muito, mas tu não compartilha o que tu sabe, tu aprende muito, mas tu não coloca em prática o que tu aprende. Tu compra vários cursos, mas tu nem assiste às aulas. Tudo isso vai te causando um peso emocional, um peso mental, uma sobrecarga. Porque tu tá só colocando coisas pra dentro, conhecimento, experiência, e tu não tá colocando de volta pra fora, não tá compartilhando. Tu não tá transbordando o que tu sabe. Então, quando tu aprende muito e não ensina outras pessoas, isso pesa. Quando tu compra muitos cursos e tu não aplica, ou tu não assiste os cursos que tu comprou, pesa porque fica na tua cabeça aquela sensação de, nossa, eu tenho tantas aulas pra assistir e eu não tô assistindo. Isso começa a pesar. Quando tu até assiste os cursos e aí tu até gosta de estudar. Aí tu estuda, assiste um monte de aula. Mas quanto mais tu estuda, parece que mais tu precisa estudar porque tu não te sente preparado. É porque tu não tá aplicando. E aí sabe o que acontece? Acontece uma incoerência cognitiva aí. Por quê? Qual que é a tua impressão? Quanto mais tu aprende e não aplica, tu começa a entender que tu precisa aprender ainda mais. Sabe por quê? Porque aí tu te torna muito inteligente cognitivamente e aí tu acha que, como tu não tem a experiência da prática, ainda falta para tu poder praticar. Só que quando na verdade o que te falta é treino na prática também, porque as duas coisas têm que andar junto. Então tu só aprende, aí quanto mais sabedoria tu tem, a tua cabeça pensa, não, mas pra eu entregar pras pessoas eu preciso me preparar mais, porque, né? Mas na verdade não é. Se tu tivesse ido lá na primeira aula, aplicado, ensinado, passado em diante, tu conseguiria fazer isso fluir. E aí tu aprende, ensina, aprende, aplica, aprende, ensina. Vai ficando leve e tu não carrega esse peso. E esse peso vai fazer sim tu ter esse cansaço emocional. E às vezes tu vai ter aquela impressão, eu preciso parar aqui um pouco, pensar, me reencontrar. E aí tu foge, aí tu para, ou tu desiste, ou tu pensa, isso aqui não é pra mim, eu vou procurar outra coisa pra me fazer. E aí às vezes essa tua pausa faz tu te apagar e sumir. Aí tu não te comunica, tu não aparece, tu não atende, tu não te posiciona. Aí quando tu pensar em voltar, o que vai acontecer? Tu vai ter medo de recomeçar. Nem toda pausa é saudável. Às vezes ela é uma fuga. E quando ela é uma fuga disfarçada de descanso, ela é até perigosa, né? Toda fuga tem um preço, gente. E às vezes o preço dessa tua fuga, sabe qual que pode estar sendo? O esquecimento do teu próprio propósito. Às vezes tu tem algo aí muito lindo para entregar, muitas pessoas para ajudar. E porque tu fica fugindo disso, tu te desconecta disso. Só que ele vai continuar aí dentro. E isso dói, né? Então percebe?
tudo começa dentro. A emoção vem primeiro, o comportamento vem depois. Então, quando tu não aprende a gerenciar, a administrar essas emoções, tu vai continuar com esse ciclo aí girando de hábitos que te boicotam, de comportamentos que te impedem de tu ter o resultado que tu busca. E às vezes não é de mais disciplina que tu precisa. Tu precisa liberar tudo isso que tá preso aí dentro, que automaticamente vai mudar teus hábitos, teus comportamentos, teus resultados. E a disciplina é algo que tu já tem. Eu sempre falo, todo mundo tem disciplina. Só que tu tá usando a disciplina pra quê? Pra fazer o que te dá resultado ou pra fazer o que está te tirando do caminho dos resultados que tu busca? E é por isso, gente, que eu criei o método VMS. Vocês devem estar acompanhando aí que as aplicações para o método estão abertas. E por que dessa vez eu fiz diferente? Tu precisa preencher um formulário, se aplicar, para daí depois entrar ou não para o método. Justamente porque eu quero alinhar com vocês tudo que eu tenho para entregar, tudo que vocês precisam pra gente entender ali, é o teu momento pra passar por essa jornada? E aí, se a gente entender juntas que sim, é o teu momento, a gente vai seguir juntas. As vagas são limitadas também. Por quê? Porque desenvolvimento humano requer cuidado, acompanhamento. E eu quero acompanhar, como eu sempre faço, cada uma das minhas alunas de perto, entendendo a evolução de cada uma, as dificuldades de cada uma. Então, são 20 vagas para essa turma, 25% já foram preenchidas. E tem vários bônus maravilhosos. O que eu entrego lá no método é um caminho completo, onde tu passa por autoconhecimento, desbloqueio emocional, autocura, tem processo terapêutico. E por fim, tem uma parte estratégica, porque quem trabalha com comportamento humano, com essa área do desenvolvimento humano, precisa aprender a se posicionar, a se vender de acordo com esse mercado, porque é diferente, não é que nem tu ir lá e vender um curso de marketing, como eu sempre falo, né? Tu tá ali lidando com dores das pessoas, emoções das pessoas. Então, no método VMS, para quem não sabe, VMS é a versão mulher de sucesso. Ele não vai trabalhar só o teu lado profissional, ele vai trabalhar toda o teu CPF primeiro, então ele vai trabalhar tu como mulher para te tornar uma mulher de sucesso e, consequentemente, uma profissional de sucesso. Só que lá tem todos os pilares, né? Todas as partes do processo. Desde a mulher se tornar. No meu perfil tem fixado ali um post que explica tudinho sobre o método, o que tem dentro do método, os pilares, os módulos, os bônus, a condição especial para essa turma 2. Então, gente, mesmo que tu tenha dúvida, vai lá no link da bio, preenche o formulário de aplicação, eu vou te chamar ali para uma sessão de 30 minutos para a gente se conhecer melhor, para eu entender o que tu precisa e para te entender o que eu posso te entregar. Se fizer sentido para os dois lados, a gente segue juntas. Se não, tu pega os insights ali da sessão, algum até direcionamento que eu vou te dar ali, aproveita esse momento e a nossa amizade continua. Certo, gente? Um ótimo final de semana para vocês. Segunda estamos aqui de novo. E eu aguardo o teu formulário lá pra gente agendar nossa conversa e se conhecer melhor. Um beijo no coração, fiquem com Deus.